Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aulinha de zoologia. Então, de novo, falando um pouquinho mais com uma linguagem mais clara, com uma linguagem mais resumida, focando nos principais aspectos que vocês precisam saber de cada grupo biológico, ok? Ou zoológico, né? Que a gente já tá necessariamente na zoologia. Hoje nós vamos terminar a linhagem invertebrata. Isso mesmo, no reino animalia nós temos dois grandes filos, os invertebratas e os cordatas. E nós vamos falar tanto do último filo do invertebrado hoje, né, na última classezinha dos invertebrados hoje, como também dos cordados. Afinal de contas, o que é ser cordado? Mas vamos primeiro terminar a nossa historiazinha dos invertebrados. Depois dos artrópodes, né, na linha evolutiva, a gente considera os artrópodes um pouquinho mais evoluído que os moluscos por conta de seu sistema nervoso desenvolvido, ou pelo menos mais desenvolvido. Os equinodermos, eles vêm logo na sequência. Então, além de todas as características que a gente já discutiu, então, além do celoma, além dos sistemas nervoso, locomotor e tudo mais, os equinodermos, eles vão ser o último grupo a ser estudado nos invertebrados, porque eles possuem um desenvolvimento embrionário muito parecido com nós vertebrados, ok? Então, ó, vamos só formar essa linha evolutiva na nossa mente. Se nós estamos falando de invertebrados, nós estamos falando de grupos completamente diferentes embriologicamente dos vertebrados, tá? E aí eu conto para vocês a diferença entre cordado e vertebrado, tá? Então, vamos ficar só, por enquanto, com a palavrinha vertebrado. E o que acontece? Os equinodermos, eles são justamente esse elo dessas duas vertentes zoológicas. Então, eles são invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral, porém, eles possuem um desenvolvimento embrionário muito semelhante aos vertebrados. Tanto que nós falamos que os equinodermos são animais deuterostômios, ou seja, eles desenvolvem o ânus antes da boca. Então, o ânus é o primeiro orifício do trato digestório que acaba sendo desenvolvido a partir desses animais. Ai, professora, então até agora os animais são o quê? Então, até agora os animais são protostômios, desenvolvem primeiro a boca para depois desenvolverem o ânus. Então, apesar do ânus terem surgido lá nos nemateumintos, os nemateumintos e todos os outros continuavam desenvolvendo a boca primeiro, tá? Somente nos equinodermos que o desenvolvimento vai se iniciar com o ânus. Além dessas características, os equinodermos, eles possuem esse nome, ó, equino, quer dizer espinho, derme, quer dizer pele, então espinhos na pele. Eles vão ter uma carapaça, né, aí vai depender da espécie, tem espécies que têm uma carapaça mais rígida, como algumas estrelas do mar, não são todas, muitas estrelas são bem molinhas, e outras vão ter até mais espinhos, por exemplo, os ouriços do mar, né, são os grandes representantes aí dos espinhos. Além disso, os equinodermos vão ter um sistema ambulacrário, é um sistema que vai auxiliar na locomoção com os pés ambulacrários ou pés ambulacrais. Então, é um sistemazinho adventosa. Eles precisam que a água entre no corpinho, se distribua ao longo dos anéis, ao longo dos seus braços, e aí eles conseguem fixar e desfixar de um substrato. Então, esses pezinhos funcionam como se fossem ventosinhas. Além disso, os equinodermos vão ter um endoesqueleto, outra característica que se aproxima bastante dos vertebrados, tá? Não é um esqueleto como o nosso, não é um esqueleto bem desenvolvido, bem complexo como o nosso, mas vai ser um endoesqueleto com ossículos calcários. Então, esses ossículos vão começar a surgir e vão começar a desenvolver o esqueleto nos animais. Bom, baseado em todas essas características comuns a todos os equinodermos eles são divididos em 5 grupos, ok?
O grupo dos asteroides, que compreendem todas as espécies de estrela do mar. As estrelas do mar são muito lindas, são maravilhosas. Eu duvido que alguém não goste, não se familiarize com uma estrela. Elas são muito fofas. As estrelas, elas têm regeneração, tá? Mas cuidado, a gente não pode cortar o meio da estrela, mas quaisquer braços que a gente corte da estrela vai regenerar uma nova estrelinha. Além da regeneração, que é uma reprodução assexuada, esses animais, assim como todos os outros, vão ter uma reprodução sexuada com fecundação externa, né? Aquela historinha deles lançarem os gametas na água e esses gametas se encontrarem fora de um corpinho. O segundo grupo de equinodermos que nós temos são os equinoides, aqueles que têm espinhos mais evidenciados, como os ouriços do mar e as bolachas da praia. Cuidado, muita gente acha uma bolacha nas praias e falam, ai, vamos quebrar, porque tem uma estrelinha lá dentro. Essa estrelinha, na verdade, é a placa madrepórica. Todos os equinodermos têm, é por onde a água entra e se irradia no corpinho em busca, né, ou para facilitar aí o sistema ambulacrário. O terceiro grupo são as serpentes do mar, os ofiuroides. Eles se parecem muito com as estrelas, mas os seus braços são um pouquinho mais delgados. Depois nós vamos ter a classe dos crinoides, dos lírios do mar, os únicos representantes fixos. E por último, nós vamos ter os olunturoides, a classe dos pepinos do mar. Eles não vão ser fixos, mas eles vão ser dependentes do substrato, principalmente para locomoção. Uma característica e uma curiosidade dos pepinos do mar é que eles conseguem regenerar as suas vísceras, né? Eles têm um mecanismo de defesa bem interessante, eles vomitam as suas vísceras, então enquanto o predador se alimenta ali dos seus órgãos, eles já fugiram. Dentro de 48 horas, essas vísceras conseguem ser regeneradas. Bom, para fechar os grupos dos equinodermos, é muito importante vocês lembrarem não só dessas características que aproximam eles aos vertebrados, que a gente vai trabalhar, né, na próxima aulinha, mas também é muito interessante vocês lembrarem que são animais representantes marinhos, tá? Por isso os nomes: pepino do mar, estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, bolacha da praia. Então, é interessante vocês lembrarem que eles são exclusivamente marinhos. A nossa vida invertebrada começa no mar com os poríferos e vai terminar no mar com os equinodermos. Bom, próximo grupo, agora a gente vai parar um pouquinho da linha de invertebrados e vamos começar a falar de um grupo que vai ter uma característica muito especial. Gente, muito especial. Sabe aquela palavrinha para vocês colocarem super colorida? Grifarem, colocarem glitter, lantejoula. Sabe aquela palavrinha que vocês não podem esquecer na vida de vocês? A palavrinha é notocorda. Os cordados são os possuidores de notocorda. Notocorda é um bastão flexível. Nossa espécie e a espécie dos vertebrados, que são um pouquinho mais desenvolvidos e tudo mais, a gente chama esse bastão flexível de medula espinhal. Vamos parar um pouquinho, vamos dar uma recapitulada. Professora, então a gente pode chamar notocorda de medula? A notocorda é uma medula? A medula espinhal realmente é a notocorda, tá? Só que por que a gente não pode chamar diretamente de medula? Porque os primeiros cordados a surgirem eram animais extremamente primitivos. E medula espinhal é uma palavra muito complexa para esses animais primitivos. Então, os primeiros cordados nós chamamos só de notocorda. No ser humano, se vocês quiserem chamar de medula espinhal, tá totalmente liberado. Mas para esses animais primitivos, nós vamos nos referir a esse
bastão flexível do sistema nervoso de notocorda. Então perceba, é uma evolução sem tamanha. A partir de agora, os meus animais vão ter esse bastão flexível relacionado ao sistema nervoso, o que vai conferir, gente, características muito melhores de caça, reprodução, sistema sensorial, reflexo, que é a grande função da nossa notocorda, ok? Então a evolução foi muito maior nos animais. Os cordados, eles são divididos em dois grupos. Nós temos os protocordados, que vamos falar na aulinha de hoje, que são os cordados primitivos. E nós temos também os craneados, que são os cordados um pouquinho mais complexos. E dentro dos craneados, nós vamos ter os vertebrados. Então, ó, todo vertebrado é cordado, mas nem todo cordado é vertebrado. Vou repetir mais uma vez a frasezinha, agora com explicação. Todo vertebrado é cordado. Por quê? Porque nós somos possuidores da notocorda. Então, o vertebrado é uma subcategoria dos cordados. Nem todo cordado possui vértebras, nem todo cordado possui coluna vertebral, ok? Então, os primeiros cordados, os primeiros animais a possuírem notocorda, eles não tinham nem crânio, nem coluna vertebral. São os protocordados, mais precisamente os urocordados e os cefalocordados, que vamos trabalhar na aulinha de hoje. Os craneados vão ser o grupo de animais que vão começar a apresentar o crânio e a coluna vertebral. E nós vamos trabalhar apenas na próxima aulinha, tá bom? Então vamos lá, os protocordados. Urocordados. Os urocordados são as assídeas, também chamados de tunicados. Eles são animais filtradores e aquáticos, muito bonitinhos. Os cefalocordados. Os anfióxos, eles parecem minhoquinhas, eles são escavadores e nessa escavação que eles fazem, também aquáticos, eles conseguem pegar os detritos para a sua alimentação, ok? Então são esses dois grupos super primitivos, super simples, os urocordados e os cefalocordados. Agora, gente, aquela característica básica que vocês devem anotar. Então, papel e caneta na mão. Quais são as 4 características básicas para você ser um cordado? Então, a primeira a gente já discutiu, que é a presença da notocorda. A segunda característica é que, além dessa notocorda, esses animais possuem um tubo nervoso oco, tá? Um tubo nervoso, um tubinho formado por neurônios, formado por células nervosas, oco, sem preenchimento algum. A medula espinhal já tem um certo preenchimento. Terceira característica, ter fendas branquiais ou fendas faríngeas, tá? As duas nomenclaturas de fendas são aceitas. Essas fendas branquiais ou faríngeas também são chamadas de endóstilo. Então, todos esses animais possuem um endóstilo. Vamos falar um pouquinho desse endóstilo, cuja função é filtração. Nos anfióxos, esse endóstilo é bem evidenciado. Então, observem que a gente já tem essas preguinhas nesse corpinho animal. Em nós, seres humanos, por exemplo, em outros animais, esse endóstilo é a nossa tireoide. Então, como vocês podem perceber, nós vamos evoluindo cada vez mais essas características, tá? Por isso que a gente não coloca tireoide numa característica principal, porque somente alguns animais têm, tá? Endóstilo não, essas fendas branquiais todos os cordados vão possuir. E a última característica é uma cauda pós-anal. Sim, todos os cordados vão ter uma cauda pós-anal. Ai, professora, e nós seres humanos, nós não temos uma cauda? Nós temos uma cauda atrofiada, que é o nosso cóccix. Quando a espécie humana ficou numa postura bípede, né, ficou numa postura ereta, a nossa cauda foi se perdendo, porque a cauda tem uma função principal de equilíbrio. Então, hoje o nosso cóccix é uma atrofia dessa cauda. Mais uma evidência evolutiva de que todos possuem essas características dentro dos cordados. Bom, pessoal,
Nossa aulinha fica por aqui, então não esqueçam de fazer todas as anotações. Como eu falei para vocês, os equinodermos são muito importantes como último grupo de invertebrados, justamente por essa característica tão próxima dos cordados que ele tem, tanto o endoesqueleto calcário como também o desenvolvimento embrionário, que é igualzinho, inclusive até uma curiosidade, né? Como no Brasil a gente não tem o aborto legalizado, todas as pesquisas envolvendo embriões ou embriologia acabam se voltando aos equinodermos. Então tem muitas universidades, hospitais que fazem criação de ouriços do mar para o estudo do desenvolvimento embrionário, de tão parecido que é com o nosso, ok? Então por isso a importância dos invertebrados dos equinodermos na nossa linha evolutiva dos invertebrados. E depois, como cordado, não esqueçam dessas 4 características básicas que todo cordado tem. A partir da próxima aula, nós já vamos começar a ver os grupos de vertebrados, aqueles grupos que todo mundo gosta e é um grupo mais visível, né? Muitos deles a gente acaba tendo até como pets, como algumas aves, alguns mamíferos e até alguns répteis. Então, um beijo para vocês, bons estudos e espero vocês na próxima aulinha.